Boa. Sou Bedilson Marcas, não é? Estamos aqui mais com um vídeo do sistema de gestão documental, certo? Pertencente aqui à empresa Sanabel. Então, temos aqui dois status, não é? Provisório e definitivo, não é? Temos aqui o nosso dashboard, não é? Ele vai mostrar aqui o ambiente de atividades em forma de gráficos, certo? Então, ele mostra aqui os usuários que partilharam documentos. Nós temos aqui este usuário partilhou 4 documentos, não é? E este é apenas um documento, certo? Então, temos aqui os documentos que cada departamento tem, certo? Mais abaixo, nós temos aqui as prioridades, temos prioridades, não é? Temos tipos de documentos, não é? Faturas, texto, despacho, apresentação, forma de pagamento, não é? Transferência bancária nós temos dois, não é? E nós temos um documento pagado em crédito. Nós temos aqui as empresas, né? As empresas, temos aqui, o status de atividades, não é? Temos aqui o número de empresas, total pago e assinaturas, certo? Então, como é que nosso sistema funciona? Ora bem, vamos vir aqui em provisório, não é? A gente, esse nosso sistema funciona como se fosse uma caixa de mensagem de e-mail, na qual, quando um usuário cria um documento, certo? Se não partilhar o documento, então este documento fica apenas no ambiente dele. Ou seja, quando o usuário cria documento, o documento fica como rascunho, não é? Até ele adicionar, ou seja, enviar para alguém. Se ele não enviar o documento, então o documento vai ficar somente para este usuário. Então vamos criar aqui um documento, criar documento, não é? Vamos escolher um remetente, por exemplo, vamos escolher esta, J, não é? Tipo de documento, fatura, não é? Nós temos aqui o status. O status, nós temos o provisório como padrão, certo? Então nós podemos alterar como definitivo, certo? Temos aqui o nome, vamos criar uma fatura para a NCR, tipo de serviço, suporte técnico, certo? Então, valor, vamos meter 54.000, forma de pagamento, dinheiro à vista, referente, vamos adicionar aqui a referência, não é? E nós temos aqui a nota de informação, certo? Vamos anexar aqui o documento. Não sei se tem aqui um documento para anexar, mas vamos anexar este documento, certo? E o documento foi criado. Então, qual é o segundo passo? Vamos enviar o documento para um departamento. Supomos que o documento precisa de aprovação da área financeira, certo? Então, é uma fatura, a área financeira deve analisar a fatura, não é? Se tiver informação relacionada a esta fatura, a área financeira vai, ou seja, a contabilidade vai dar aí o seu devido tratamento, certo? Então, vou marcar aqui, certo? Enviado. Então, nós temos aqui os usuários, não é? De contabilidade. Nós temos aqui um deles é o Antônio, certo? Normalmente o ambiente aparece assim, certo? Ele recebeu a mensagem agora, estamos aqui 4 horas, certo? Temos aqui o documento, foi criado, o valor. Ele também pode verificar aqui nas notificações, certo? Então o usuário vai receber uma notificação de que tem um documento para o usuário verificar, certo? Então ele vai visualizar o documento, certo? E vai dar o seu devido tratamento. Aqui em anexo, não é? Este usuário de contabilidade pode verificar o documento, certo? E o mesmo pode, né, dar um parecer no documento. Aqui podemos meter aqui um comentário, não é?
documento visto, por exemplo. Caso tenha um arquivo, não é, relacionado a este processo, não é? Supomos que o documento está na contabilidade, o contabilista viu e achou necessidade, não é, de criar mais um documento por cima deste, não é? Então, a área de contabilidade pode subir um documento, certo? Eles podem muito bem subir um outro documento, não é, relacionado a este, não é? É, vou subir um qualquer, pode ser este, não é? Certo? A área de contabilidade pode subir um documento. Então, o contabilista subiu o documento, certo? O documento vai ficar aqui. Temos aqui o nome da pessoa, a observação, e temos aqui, não é, o documento que este usuário subiu, certo? Então, o documento ainda encontra-se provisório, certo? Se a gente ver, não é? Quem criou o documento foi aqui o nosso admin, não é? Pode ser qualquer pessoa a criar documento, certo? Então, ele vai acompanhar aqui todas as informações. O Antônio comentou, certo? Então, se alguém comentar no documento, por exemplo, né, uma outra pessoa, eu vou logar com a conta Sanabel, por exemplo, não é? Sanabel, ele vai vir aqui, ele pode abrir o documento a partir daqui, como também pode vir aqui, não é? Meus documentos e definitivos, certo? Então ele vai encontrar o documento aqui em definitivos, certo? Então, se eu clicar no documento, não é? Olha a sacada. Se a gente vir aqui, por exemplo, se a gente vir aqui, né? Nós não temos documentos novos, não é? Que foi partilhado a este período, não é? Definitivos, estes documentos são antigos, não é? Vamos fazer o seguinte, o Antônio, né? Vamos jogar novamente com o Antônio. O Antônio, não é? Aqui da contabilidade, deve encaminhar este documento para o diretor-geral, certo? Para o diretor-geral ter acesso a este documento, porque entramos com a conta Sanabel, não é? Que está como diretor-geral, não é? E ele não teve acesso ao documento. Agora, se o diretor entrar, não é? Ele vai ter acesso a esta informação. Temos aqui já um documento, não é? Neste período, e ele aparece aqui o documento, certo? Temos aqui o último documento que foi partilhado, que é este. Como também ele recebeu aqui na nova notificação, em 25 segundos, certo? Então, se ele vir aqui agora, em meus documentos definitivos, não é? Ele vai encontrar aqui o documento, não é? Que foi partilhado com ele. Só que temos um problema, o documento ainda encontra-se provisório, certo? Então, suponhamos que o diretor, não é? O diretor, não é? Ele, ele escreve aqui aprovado, não é? Aprovado. E o mesmo assina o documento, não é? Ele pode assinar aqui o documento, não é? Aplica assinatura, certo? Documento assinado. Então, lá o responsável do nosso documento, né, a pessoa que criou o documento, né, se eu vir aqui, por exemplo, né, nas notificações, ele recebeu mais uma notificação no comentário, certo? Então, ele vai visualizar aqui, né, ver o que se passa. Então, ele vai encontrar aqui o novo comentário, certo? O documento foi aprovado, certo? Então, nós temos aqui o destinatário, o documento passou para contabilidade, certo? Ou seja, nós temos aqui a criação do documento, não é? O estado provisório, certo?
O usuário que pede aí o documento pedido por, não é? Nós temos aqui o remetente, o tipo de documento, a pasta, prioridade, o nome, o tipo de serviço, não é? O valor, forma de pagamento, referente, a nota, não é? Temos aqui a partilha de documento por departamento e temos aqui destinatários privados, né? Nós não marcamos nenhum usuário de forma privada, certo? Então, nós temos aqui também os comentários do documento. Então, nesse contexto, não é? Qual é o próximo passo? O próximo passo é muito simples, né? Temos aqui os documentos que já foi confirmado, não é? O documento está aqui, foi confirmado. Eh, vamos confirmar aqui a assinatura do documento, né? O documento foi assinado, o documento foi assinado, certo? Então, eu vou, né? Vou mover aqui o documento, vou vir aqui em status, não é? E arrastar o documento até aqui assim, certo? Se a gente vir aqui agora, não é? Em definitivos, não é? Vamos encontrar que o documento ficou como definitivo, certo? Então, se a gente abrir agora, então o documento está como definitivo. Também podemos alterar a partir daqui. Basta vir aqui editar, não é? Também pode alterar o documento a partir daqui, certo? Então, o documento, o documento está válido, né? Está definitivo, está tudo confirmado, não está conforme. Temos aqui as observações. O documento já foi assinado, não é? Comprovei que o documento foi assinado. E a pessoa que fez aí a criação do documento pode colocá-lo como definitivo. Por quê? Porque, ou seja, a pessoa que remete o documento, nesse caso, não é? Ele deve acompanhar o processo todo, certo? Então é basicamente isto. Então podemos gerar aqui o documento. Podemos gerar aqui o documento. O documento aqui foi estar como definitivo, certo? Temos aqui a data de criação, temos aqui a data de finalização, certo? Ahn, temos aqui temos aqui o valor, a empresa, não é? Temos aqui o valor por extenso, né? 54 mil kwanzas, tipo de serviço, não é? Então, tipo de documento, prioridade. Nós temos aqui a partilha, o documento foi partilhado por esse departamento, certo? Nós temos aqui uma nota de informação. Temos aqui as observações, né? Que são basicamente os comentários. Então, nós temos aqui os comentários, foi visto, aprovado, e temos aqui os usuários, né? Usuários que dão ali o parecer no documento. Então, desta forma que a gente, não é, gerencia aí os documentos. Temos aqui a pasta de arquivos, né? Onde ficam os arquivos todos, não é? Temos aqui relatórios, não é? Podemos, queremos ver aqui os documentos definitivos. Podemos gerar todos os documentos definitivos, não é? Então, aqui ele vai gerar, não é, todos os documentos definitivos, certo? Então, ele vai mostrar aqui uma lista enorme dos documentos definitivos, certo? Podemos gerar documentos provisórios, não é? Prioridades, né? E por aí fora, certo? Podemos aqui por gerente, não é? Cliente, não é? Atendente, por pasta. Então, nós temos aqui um filtro muito avançado. Nós também temos aqui outro tipo de filtro, né? Temos aqui em definitivos, né? Ganhamos. E queremos filtrar aqui algumas coisas, não é? Podemos filtrar aqui o tipo de documentos. Nós temos aqui, se eu quiser ver apenas faturas, basta clicar em faturas e ele vai mostrar simplesmente as faturas, certo?
Se eu quiser ver despacho, então ele vai mostrar simplesmente o despacho. Então nós temos aqui um filtro totalmente dinâmico e simples, não é? Se eu quiser ver apenas os documentos da NCR, não é? Então ele só vai mostrar os documentos relacionados à NCR. Então, se eu meter aqui uma referência, não é? Então ele vai mostrar aqui o documento, não é? De acordo com a referência aplicada, certo? Então temos aqui um filtro totalmente avançado, não é? Temos aqui pedido por, não é? Então podemos escolher o usuário que pediu o documento, não é? Vamos que eu quero ver aqui este usuário, não temos, não é? Então a gente vai indo aí, ok, ok. Então a gente vai ter aí o filtro, não é? Dos nossos documentos. Média, só vai apresentar aí documentos de média, não é? E por aí fora. Então é dessa forma que a gente, não é? A gente gerencia aí os nossos pedidos, né? Nossos documentos. A gente vai gerenciando nossos documentos e fazendo aí uma boa gestão, né? Uma boa gestão aí dos nossos documentos, né? E temos aqui também por prioridades, por status, né? Documentos provisórios, então ele vai mostrar apenas documentos provisórios, não é? E se eu quiser ver apenas documentos definitivos, também isso vai mostrar os documentos definitivos, certo? Então, dessa forma que a gente faz aí os filtros, não é? Dos nossos documentos, certo? Então, bora lá, pois é tudo.